A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Muito bem, isso! Vocês são ótimos! Certo, nós estamos começando a terceira lição do nosso curso de 12 partes sobre o livro Um Coração Ardente. Você tem desfrutado até aqui? Muito bem, então, vamos fazer uma revisão. Paulo disse em Coríntios, Deus fez uma promessa, habitaria em nós, se moveria em nós. Não entendemos de fato, temos todo um drama por trás disso. Vocês lembram? Estão comigo? Porque Paulo disse, tendo estas promessas, e muita gente não entende a magnitude das promessas. Então vemos Deus dizendo, eu tirei vocês do Egito por uma razão. Para quê? Para que eu possa habitar entre vocês e para trazer vocês a mim mesmo. São duas razões. Então vemos a correlação porque Paulo não estava trazendo algo novo em 2 Coríntios capítulo 6. Ele estava afirmando algo que Deus havia dito vez, após vez, após vez, após vez, após vez. Esta era a sua paixão. Repitam, paixão. A paixão de Deus é habitar em nós, andar entre nós, ter intimidade conosco, amém? É disso que se trata tudo. Toda a razão de Deus ter libertado Israel do Egito foi para quê? Para trazê-los para si mesmo. Então Deus disse a Moisés, muito bem, você vai e diz ao povo para se consagrar pelos próximos 2 dias. Você lembra, consagrar-se significa o quê? Eu tirei vocês do Egito e agora vocês tiram o Egito de si, se separar. É uma passagem profética que fala conosco, porque a Bíblia diz, depois de 2 dias eu os avivarei, e no 3º dia viveremos à vista dele. Então estamos no final do 2º dia, o 2º milênio. E Deus diz, preparem-se, porque eu descerei à vista de vocês em minha glória. Repitam, em minha glória. Agora, eu gostaria de fazer algo. Na verdade, eu gostaria de ler para vocês, ler aqui diretamente do livro Um Coração Ardente. Eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos e de fato tivesse essa imagem, certo? Foi dito a Moisés que se santificassem pelos próximos 2 dias. O começo do 3º dia vem e eu vou ler direto do livro Um Coração Ardente. 2 dias separavam o povo de Israel da glória de Deus. Eles estavam prontos? Consideraram a advertência de Deus de se prepararem com seriedade? Ou acharam que, já que haviam visto seu poder milagroso agindo para libertá-los tantas vezes seguidas, sua aparição não seria diferente? O que mais poderia haver? E além do mais, todas as manifestações haviam sido favoráveis a eles? Por que sua aparição seria diferente? O tempo diria. Será que alguém além de Moisés achava que eles tinham passado a considerar sua relação com Deus Santo íntima ou familiar demais? 2 dias se passaram. A manhã estava a ponto de raiar no 3º dia, a atmosfera parecia singularmente quieta. A assustadora calmaria antes da invasão do Todo-Poderoso era quase intimidante e a criação estava mais ciente daquele que entraria no cenário do que o próprio povo de Deus. A luz da manhã estava nascendo, mas não era um nascer do sol típico. De repente, uma nuvem escura desceu do nada. A simples visão da nuvem já era aterrorizante, mas precedendo sua aparição, ainda houve o soar muito alto de uma trombeta. Ela soprava cada vez mais alto, o que poderia causar um som tão intenso? Assim que a nuvem desceu a montanha, dela saíram raios de luz brilhantes e rugidos de trovões. O trovejar constante era diferente de tudo que o povo já havia ouvido. Eles vinham acompanhados de relâmpagos tão brilhantes que o sol parecia ter perdido a sua intensidade. Os filhos de Israel tremeram de medo, e agora eu vou ler direto da Bíblia, Hebreus 12, 21, nova tradução viva. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que via, que ele disse, eu estou apavorado e trêmulo. Apesar do medo, Moisés assumiu seu papel de liderança. E agora eu quero ler para vocês direto em Êxodo 17, do verso 17 ao 19, na nova tradução viva. Moisés os levou para fora do acampamento para se encontrarem com Deus, e ficaram ao pé do monte, e todo o monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor tinha descido sobre ele em forma de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha,
e todo o monte tremia com um terremoto violento. E à medida que o som da trombeta era mais forte, Moisés falou e Deus lhe respondeu com um trovão para que todos ouvissem. Será que estavam prontos? Deus entrou e deixa eu te dizer, quando Deus entra, coisas acontecem porque Ele entra com a sua glória, amém? Aquele que desceu naquele monte, pessoal, foi quem colocou as estrelas no universo com os seus dedos e chamou cada uma daquelas estrelas pelo nome. Estão acompanhando? Este é aquele que, com conhecimento e sabedoria, estabeleceu os fundamentos da terra. Este é aquele que é de eternidade em eternidade. Por vários anos, eu tenho uma preocupação que é a seguinte, que temos perdido a visão da grandiosidade daquele a quem servimos. Isaías faz uma declaração na Nova Versão Internacional, Isaías 40, de 21 a 26. Ele diz, será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Veja, Isaías está literalmente perplexo. Com Israel perder de vista a grandeza de Deus, então ele diz... Ele continua em Isaías 40, ele diz, ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. E, sabe, é interessante, Isaías já sabia que a terra era redonda, tem muita gente que acha que ela é plana. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, e as pessoas são como gafanhotos. Ele estende os céus como um forno, e os arma como uma tenda para neles habitar. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim, pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Quem põe em marcha cada estrela uma a uma e chama cada uma pelo seu nome, por causa do seu grande poder e imensa força, nenhuma delas se perde. Essa é a descrição de Deus em Isaías 40. Sabe o que Isaías diz um pouco antes no capítulo 40? Ele diz que esse Deus a quem servimos literalmente mede o universo com a palma da sua mão. Significa que de uma ponta do universo até a outra ponta ele mede do polegar até o midinho. Você já considerou quão grande é o universo? Sabe, entenda, a Bíblia diz que o universo, os céus declaram a sua glória. Deixa eu te dar um vislumbre, eu nunca vou esquecer da época quando os meus filhos gostavam muito do Michael Jordan. Anos atrás, eles eram bem crianças. E aí estávamos no mar e eu disse, ei garotos, sabe, aquilo estava me incomodando de verdade. Tudo girava em torno de basquete e hóquei. Sem falar do futebol, aquilo estava demais. Nós estávamos no hotel, eu estava pregando na costa e eu os levei. E eles quase sendo engolidos pelas ondas, sabe? Aquelas ondas enormes, eles bem pequenos. E eu disse, ei pessoal, que mar enorme temos aqui, não é? E eles, sim, bem grande. Eu disse, só dá pra ver 1 quilômetro à frente, não é? Mas esse oceano tem 6.500 quilômetros. E eles, uau! Eu disse, sabe, Deus pesou cada gota desse oceano, e não apenas desse, mas do Pacífico, do Índico. Ele pesou cada gota dos oceanos com a palma da sua mão. E eles, uau! E eu disse, vocês impressionados com um cara que corre com uma bola e joga ela dentro de um buraco? Eu disse, deixa eu contar para vocês essa história. E eu comecei a descrever para os meus filhos como Deus mede o universo de uma ponta a outra com a palma da sua mão, do polegar até o midinho. Então deixa eu te falar um pouco do universo. Sabe, se você puder ter apenas um vislumbre da magnitude do universo, você terá uma pequena ideia da glória daquele a quem servimos, porque o universo declara a glória dele. Agora, quando você caminha na rua à noite, entenda isso, você não vê o universo, você vê estrelas em uma pequena parte da Via Láctea, que é onde vivemos. Estão acompanhando? Porque o universo tem nele bilhões, repitam, bilhões de galáxias, certo? E cada uma dessas bilhões de galáxias contém bilhões, não milhões, bilhões de estrelas. Nós vivemos, de fato, em uma galáxia bem pequena chamada Via Láctea. Então, quando você sai à noite, você não vê toda a Via Láctea, você vê apenas um pedaço daquele todo ali, só as estrelas da vizinhança, porque a maioria das estrelas na nossa pequena galáxia estão tão longe que não dá para ver a olho nu. Agora, vamos falar da estrela mais próxima da Terra sem considerarmos o Sol. A estrela mais próxima em nossa galáxiazinha da Terra, sem ser o Sol, é uma estrela que está a 4,3 anos-luz distante. Agora, o que vem a ser anos-luz, para a maioria das pessoas isso é chinês. O que é um ano-luz? Um ano-luz é o quão longe a luz viaja em um ano. E você diz, ora, qual é a velocidade da luz? A luz viaja a 299.792 quilômetros por segundo. Entenderam? É um pouco mais que 1 bilhão e 50 milhões de quilômetros por hora. É rapidinho, não é?
Deixa eu te dar um exemplo do quão rápido é isso, ok? Se pegarmos o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, certo? Se entrássemos num avião, e veja, eu ando muito de avião, há alguns meses eu fui a Singapura, você viaja metade da Terra, se você voar mais um pouco, você já está no caminho de volta, entende? Veja, 23 horas até Singapura, voar metade do mundo, certo? Se eu entrasse num daqueles aviões Boeing 747 que temos hoje, e embarcasse numa viagem sem paradas para o Sol, sabe quanto tempo levaria para chegar até lá? Sem parar. Num Boeing, levaria 21 anos. Ok? Para os que preferem dirigir, não ia dar, levariam 200 anos, contanto que você não parasse em hotéis ou restaurantes. Estão acompanhando? 200 anos. Sabe quanto tempo leva para a luz vir do Sol à Terra? 8 minutos e 20 segundos. Então vamos dar atenção à estrela mais próxima, 4,3 anos-luz de distância da Terra sem contar o Sol, ok? Agora, deixa eu tratar de uma forma de escala. Vamos pegar um modelo de escala que considera o Sol, a Terra e a estrela mais próxima. Se o Sol tivesse o tamanho de uma bola de futebol, a Terra teria o tamanho de um grãozinho de pimenta, sabe, que fica naquele recipiente que você gira para temperar, certo? Então, seguindo a escala, o Sol estaria aqui e a Terra do tamanho de um grãozinho de pimenta estaria 23 metros distante. Então, esses 23 metros de distância é o quanto tempo leva para dirigir 200 anos, estão acompanhando? Ou voar dentro de um Boeing, 21 anos. Agora, se pegamos a estrela mais próxima da Terra, que está apenas a 4,3 anos-luz de distância, sabe o quão longe estaria essa estrela no modelo? O que você diria? Uns 90 metros? Quem sabe talvez algumas centenas de metros? Ou sei lá, talvez meio quilômetro? Sabe qual a distância da estrela mais próxima da Terra no nosso modelo de escala? 6.500 quilômetros. Ou seja, se você puser a nossa pequena bola de futebol num extremo do país, com um grãozinho de pimenta a 41 quilômetros, a estrela mais próxima da Terra, tirando o Sol, não estaria do outro lado do país, mas quilômetros adentro do Oceano Atlântico? De um extremo do país até o outro extremo do país e atravessando o oceano? Dá para ter uma ideia do tamanho do espaço? Estão comigo, mas isso é só a estrela mais próxima da Terra. Vamos falar das estrelas que vemos à noite? Quando você sai para caminhar à noite, aquela estrelinha que você vê na pequena galáxia Via Láctea está entre 100 e 1000 anos-luz de distância. Você está acompanhando? Tem algumas estrelas que dá para ver em nossa pequena Via Láctea que estão a 400 anos-luz, ok? Sabe o que quer dizer? Quando você sai à noite e olha para aquela estrela que está a 400 anos-luz na nossa pequena Via Láctea, de fato você está vendo a luz que saiu daquela estrela, mais ou menos no tempo em que Sara casou com Abraão, viajando nada mais nada menos que a 1 milhão de quilômetros por hora e está chegando aqui apenas hoje. É demais para você? Sabe, 1 milhão de quilômetros por hora não é um avião. 1 milhão de quilômetros por hora e leva 4.000 anos para chegar aqui hoje? Isso só na nossa Via Láctea? Agora, o que realmente é impressionante, eu não sei, você está pronto para isso? Você nem vai acreditar. Se você olhar para outras galáxias, certo? Repitam, galáxias. Certo? Temos uma galáxia que fica aqui bem pertinho, é uma galáxia vizinha da Via Láctea, se chama Andrômeda. Sabe a distância dela? 2,3 milhões de anos-luz de distância. 1 milhão de quilômetros por hora viaja por 2,3 milhões de anos até chegar aqui. Então, na verdade, há um quadrante do universo que o telescópio Hubble encontrou, e ele encontrou galáxias que estão a 13 bilhões de anos-luz de distância. E aí, será que eu já te convenci? Eu já te convenci? E Deus diz, eu meço de uma ponta a outra, com a palma da mão. Veja, foi por isso que Jó, que era um homem muito piedoso, no Velho Testamento diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino. Por quê? Porque Jó percebeu a que Deus grandioso servimos. Isaías, ele era um homem piedoso, era um sacerdote. E Isaías teve um vislumbre do Senhor, e ele clama, ai de mim. E sabe por que ele clama, ai de mim? Porque pela primeira vez na vida ele percebeu quem era e a quem ele servia, e quem ele era diante desse grande Deus. Entendem? E ele era um homem piedoso. Eu penso mesmo que perdemos de vista a grandiosidade do nosso Deus. Sabe, e tem outras coisas. Ele fez coisas de proporção surpreendente no universo, mas os detalhes são igualmente impressionantes.
Se você olhar para os detalhes, quantos sabem que o nosso corpo ele é feito de células, ok? Agora, células são impressionantes. Elas nascem num certo tempo, cumprem uma função e morrem num certo tempo, é perfeito. Quando olhamos para o corpo humano, ele tem 100, eu acho que são 100 trilhões de células no corpo humano. Ok, isso é o número 1 com 14 zeros depois, é a quantidade de células no seu corpo. Mas sabe, as células não são as menores partículas, sabe por quê? Porque as células são feitas de moléculas. E as moléculas ainda não são as menores partículas, porque elas são feitas de elementos. E os elementos não são as menores partículas porque são feitos de átomos. Mas sabe qual é o menor átomo? Se você colocar um pontinho no final de uma sentença, ali haverá 1 bilhão de átomos naquele pontinho da sentença. Então, quer saber a verdade? A maior parte do átomo é um espaço vazio. Por causa da órbita dos elétrons, é feito de elétron, próton e nêutron. E o nêutron é um núcleo minúsculo e denso. E sabe o que os cientistas não conseguiram descobrir por anos? O que mantém um átomo junto? E aí surgiu a expressão energia atômica, certo? Que é uma forma tímida de tratar do que Deus falou em sua palavra, quando diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você está vendo? E também é dito na palavra de Deus que nele todas as coisas subsistem. Colossenses capítulo 1, verso 17 na Nova Versão Internacional, entendem? Então Deus vem, é ele que vem ali naquele monte, e agora nós vamos começar a focar no que é a glória de Deus. Porque o que aconteceu foi que Deus veio naquele monte em sua glória, repitam, em sua glória. Agora, eu percebo que muitas pessoas hoje na igreja ficam confusas quando tratamos da glória de Deus. Elas pensam que a glória de Deus é uma nuvem. Sabe por que pensam numa nuvem? Porque muitas vezes, no Velho Testamento, quando Deus se manifesta, ele se manifesta numa nuvem negra. Sabe por que ele se manifesta numa nuvem negra? Porque Deus é luz e a Bíblia diz que nele não há treva alguma, nem mesmo um toque de trevas. Até mesmo o sol brilhante como ele é, o sol tem pontos negros nele. Estão acompanhando? Mas em Deus não há trevas. Se você olha para o raio laser, por mais brilhante que um raio laser seja, ainda tem trevas nele. Deus não tem trevas nele. Então, quando ele vem à Terra, ele tem que se esconder. A Bíblia diz que ele veste a luz como um manto. Ele tem que se esconder numa nuvem muito, muito escura. E você pode ver isso comigo na Bíblia. Vá para 1 Timóteo. Ponha seu marcador aí em Êxodo 19, por favor. Mas vá para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Diz: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível. Você viu isso? Repitam, luz inacessível. Certo? A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então Paulo diz que Jesus habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Como Paulo sabia disso? Porque ele teve um vislumbre dessa luz. Vá para Atos capítulo 26 e eu vou te mostrar. Ele está falando com um homem em Atos 26 chamado Agripa. E veja o que ele diz em Atos 26. Veja o versículo 13, por favor. Paulo diz: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais brilhante do que o sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. Então Paulo diz a este rei: cerca de meio-dia eu vi uma luz do céu mais brilhante do que o sol do meio-dia. Repita, mais brilhante. Agora, algum de vocês já esteve no Oriente Médio? Levante a mão, por favor. Eu lembro que estivemos lá, e 8 horas da manhã, sem problema. 9, 10, tudo bem. 11, meio-dia, 1, 2 da tarde. Aquilo ficava tão brilhante. Deixa eu te dizer, você não conhece o brilho estando em Chicago? Porque temos umidade, sabe o que a umidade faz? Reflete os raios. Não há umidade no Oriente Médio e tudo é rocha branca ao seu redor. Então o sol brilha tanto que se você não tiver óculos escuros ali, os seus olhos se machucam. Mas ainda assim Paulo diz que cerca de meio-dia, ele diz: eu vi uma luz do céu mais brilhante. Você ouviu isso? Mais brilhante do que o sol de meio-dia do Oriente Médio? Mais brilhante? Será que isso te explica por que o profeta Joel e também Pedro, além de Isaías, disseram que quando Jesus voltar, o sol se converterá em trevas, a lua não brilhará e as constelações não darão seu brilho?
Ah, tem gente que não está entendendo. Certo, vamos falar disso. Vamos lá, quando você sai à noite e o céu está claro, o que você vê? Estrelas por todo lado, certo? Não é? Mas e de manhã, quando o sol aparece? Não há mais estrelas. E o que acontece? Será que quando o sol aparece, as estrelas dizem, ok, ele já está vindo, e quando ele chega, elas dizem, agora! E todas vão embora? E aí o sol passa pelo céu, e quando ele está pronto para ir embora, as estrelas, ei, ele está baixando, vai baixar, é agora, agora! E elas voltam. Será que é assim? Não! O que acontece? A glória do sol é de um nível, a das estrelas é de outro nível. A glória do sol é maior do que a das estrelas. E quando o sol aparece, ele as obscurece, embora elas continuem brilhando. Bem quando Jesus voltar. Agora você entendeu. A glória de Jesus é tão grande que, ouça, você não vai conseguir ver o sol ainda que o dia esteja claro. Ele vai ofuscá-lo. Por isso que os homens dirão aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que vem. Por quê? Porque a glória de Deus é revelada na face de Jesus Cristo. Então ouça, foi esse que desceu naquele monte, você entende? Então a questão aqui é o que é a glória de Deus? Vá para Êxodo 33 e eu vou te mostrar o que é a glória de Deus. Porque sabe, eu te digo, eu ouço as pessoas dizendo o tempo todo, rapaz, a glória desceu naquele encontro. Eu acho que não, porque senão você não estaria aqui para contar. Êxodo 33. Êxodo 33. Eu quero que vocês notem que Moisés faz uma declaração. No verso 15, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies, porque como saberemos que achamos graça aos teus olhos se não vieres conosco? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Agora veja o verso 18, Moisés disse, por favor, mostre-me a tua glória. Certo, então Moisés faz um pedido, ele diz, Deus, mostre-me a tua glória. A palavra glória vem da palavra hebraica kabod. É K-A-B-O-W-D. O dicionário Strong's define essa palavra assim. É o peso de algo. Repitam, o peso. É o peso de algo, num sentido figurativo, num bom sentido figurativo. Estão acompanhando? Certo? A sua definição também fala de esplendor, abundância e honra. Ok? Então Moisés, essencialmente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: mostra a ti mesmo a mim, Senhor, em todo o teu esplendor, o teu próprio peso, Senhor, sem nada reter. Agora veja o que Deus disse no verso 19. Então Deus disse, eu farei toda a minha bondade passar diante de você, e eu proclamarei o nome do Senhor diante de você. Certo? Agora olhe para mim. Moisés disse, me mostra a tua glória, e Deus disse, eu farei toda a minha bondade passar diante de você. Certo? A palavra bondade, em hebraico, é uma palavra que se soletra T-U-W-B, e significa o seguinte, é maravilhoso. Significa bom em um sentido mais amplo. Você está acompanhando? Bom no sentido mais amplo. Em outras palavras, nada é escondido ou retido. Agora note, ele diz, e eu proclamarei o nome do Senhor. Certo? Veja. Antigamente, quando a realeza, a monarquia, era um governo predominante na terra, se você fosse convidado à sala do trono, você primeiro assumiria uma posição, todos saberiam quem poderia falar, todos saberiam como deveriam receber o rei, certo? E então, uma vez que todos estivessem no lugar, o arauto proclamaria o nome do rei. Ele diria, Rei Fernando da Espanha, e o que acontecia? A trombeta soava, e lá vinha o rei em toda a sua glória. As suas vestimentas, a coroa, ele viria até o seu trono, ficaria de pé, e naquele lugar todos saberiam quem era o rei, porque ele estaria em toda a sua glória. Você entende? Agora, se esse mesmo rei, digamos que há milhões no seu reino, se ele sai às ruas, simplesmente andando de camisa polo e de bermuda, sem anúncio, pode ser que você passe por ele e nem o reconheça. Por quê? Porque ele não está em sua glória. Está entendendo? Você lembra de Abraão? Lembra disso? Lembra de Isaac? Mas lembra de Josué? Josué viu o Senhor e nem sabia quem ele era.
Você é a favor ou contra? E a resposta foi: eu sou o comandante do exército do Senhor. E lembra, ele tirou os sapatos e o adorou? Era o Senhor, não era um anjo? Josué viu o Senhor, mas nem mesmo o reconheceu. Ele não estava em sua glória. Deus veio e comeu com Abraão nos carvalhais de Manre. Você lembra disso? Abraão preparou uma refeição, mas Deus não estava em sua glória. Jacó lutou com Deus. Você lembra disso? E aí eu te digo, de jeito nenhum em sua glória. Vocês estão aqui? Agora olhe para Jesus quando ele ressuscitou dos mortos. Quem foi a primeira pessoa que o viu quando ele ressuscitou dos mortos? Maria Madalena. Ela achou que era um jardineiro. Não estava em sua glória, você entende? Ele andou na estrada para Emaús com 2 discípulos, não foi isso? Nem sabiam quem ele era. Não até ele tomar o pão e parti-lo. E então aos olhos deles perceberam que era Jesus, depois da ressurreição, certo? Ele não estava em sua glória. Se você olhar para João, o apóstolo, ele comeu com Jesus junto ao mar da Galileia, não foi isso? Ele preparou um peixe, lembra? Estavam pescando. Jesus disse: lança a rede para o outro lado, não tinham pego nada. Lançaram, pescaram e João disse: é o Senhor. E Pedro e Tiago nadando para a praia rápido e eles comeram juntos depois da ressurreição, certo? Não em sua glória. Mas deixa eu te dizer, o mesmo apóstolo João que comeu junto ao mar, também o viu na ilha deserta de Pátimos, mas agora em espírito. E deixa eu ler a descrição dele para vocês. Vá para Apocalipse 1, você vai amar. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, verso 12. João diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes que iam até seus pés, cingido à altura do peito com cinta de ouro. Agora veja, sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como o som de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol em sua força. João o viu em sua glória. Pessoal, vocês têm que entender. Haverá momentos em que o Senhor se manifestará, e em outros ele vai se manifestar em sua glória. Agora eis o que temos que entender. Esta é a trama se desdobrando. O desejo de Deus tem sido revelar a sua glória para nós. Essa é a paixão dele. Esse é o desejo dele. Você consegue se imaginar sendo pai de filhos e ter que se esconder, só podendo falar com eles por trás das cortinas, e você não poder andar junto com eles e abraçá-los? Em sua glória, você entende o que eu digo? Deus desejava se revelar, entende, em sua glória, e não apenas se revelar, mas habitar conosco em sua glória, e que nós habitássemos nele com sua glória. Então aquilo sobre o que Paulo está falando em Coríntios, eu habitarei neles e andarei no meio deles, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Quando voltamos e olhamos para isso, descobrimos que Deus diz: eu tirei vocês do Egito por uma razão, para que eu pudesse morar com vocês. Lembra Êxodo 29? Lembram, eu li isso na lição passada? Mas o desejo de Deus era habitar com eles em sua glória, mas eles não puderam suportá-la, certo? E na próxima lição vamos entrar nisto. Mas é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: o desejo de Deus é destinar vocês para habitarem com ele em sua glória, para que vocês possam olhar para a face dele. Uma das maiores promessas na Bíblia é Apocalipse 22, verso 4, que diz que os vencedores contemplarão a sua face. Ele negou a Moisés sua face. Você vê mais adiante, Deus diz a Moisés: eu farei minha bondade passar por você e proclamarei o nome do Senhor, mas você não verá minha face, porque se vir a minha face não viverá. Então Deus nos destina exatamente para o que ele negou a Moisés. Então o que Paulo diz aos Coríntios, isto é uma promessa. Ele não está apenas falando de ter o Espírito Santo em você, ser salvo. Lembra daquela música Jesus está no meu coração e tudo mais? Ele não está falando disso. O versículo que ele está citando é Deus habitando em nós e andando no meio de nós em sua glória. Nada escondido ou retido, sem nuvem negra. Este é o nosso destino. Então Paulo está dizendo para que vocês habitem com Deus e andem com ele, para que ele seja seu pai e vocês sejam seus filhos e filhas.
vocês têm que limpar a si mesmos de toda imundície, das coisas impuras da carne, revestir-se do homem espiritual perfeito em santidade, porque sem esta santidade ninguém verá a Deus. E é por isso que eu estou tão alarmado por não estarmos mais pregando em nossas igrejas sobre pureza e santificação, porque em breve eu vou te mostrar que esse é o passaporte para a presença dele, sua gloriosa presença. Você está comigo? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.